Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Tem duas mensagens muito legais. O Alan Kisner mandou aqui, ó. Fábio, o quão difícil foi treinar o Curitiba com toda a crise interna. Os resultados não vieram, mas sabemos que a culpa não é sua. Falta vontade do elenco ou é mais a questão técnica que pega o que ele pergunta aqui? Mas assim, já observando que, pô, é um momento de um trabalho num ambiente muito complexo, né? E o Fagner Borges também falando aqui, volta pro Botafogo, Fábio. Tu é o cara, quem mostra também o lado torcedor do Botafogo, que é muito grato ao que você fez no início do ano. Queria que você falasse isso mesmo, assim, foram 2 trabalhos que você teve desafios, né? No Botafogo você conseguiu reverter ali um trabalho do Thiago Nunes que não deu certo, para uma classificação na Libertadores posterior que era muito complicada, né? E no Coritiba agora você também entra em outro turbilhão, assim. Queria que você falasse, de fato, se foi isso, né? Foram 8 jogos só no Coritiba, né? Foram. Cara, eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive em Curitiba. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o William Thomas, tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Autuori. E a gente tem que respeitar. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais e em alguns momentos, talvez, né, essa coisa passional do torcedor, essa coisa passional, ela ultrapassa um pouco, às vezes, os limites, mas é um cara que tem que ser respeitado dentro do cenário do futebol brasileiro e não só dentro dos clubes por quais ele passa. É um cara que a gente só tem falas positivas dele, até em off, né, Betão? O Autuori é um cara que a gente tem que até conversar com ele, porque é uma experiência assim, né? Como técnico, como gestor. Não conheci ele anteriormente, fui acabar conhecendo ele ali, dentro do Curitiba. A gente só teve a oportunidade só de se cruzar dentro do futebol. Então, acho que isso é muito legal, porque você não conhece a pessoa olha e fala, opa, que legal, tem um trabalho, tem uma história, tem construído algumas coisas. Faz parte do processo, a gente tem os nossos erros também. Acho que isso é fundamental. Toda vez que você vai para algum lugar, você tem erros e tem acertos. Então, a gente tem a nossa parcela de erro também, por não ter dado certo. Acho que isso é fundamental quando você termina um trabalho, como foi, você parar, pensar e observar e corrigir em algum momento algumas coisas. Mas é óbvio que quando o externo fica maior que o interno, isso também atrapalha, e atrapalha muito. E eu senti isso na pele nesse período, né, do Coritiba. É uma questão externa muito forte em relação à parte interna. A gente não tá aqui para falar o que é, o que não é, que acho que não vem ao caso. Série B, né, aquela coisa de acesso, é difícil. O time tá machucado pelo que o Atlético vem fazendo também, acredito, também, né? E é um clube que dos últimos anos tem sofrido muito, tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que tem um calor dentro do Couto Pereira muito forte. O cara que tem a oportunidade de jogar dentro do Couto Pereira com a torcida a favor, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo também, quando a torcida tá machucada, isso também não é legal, isso é ruim. Isso impacta muito dentro do contexto, dentro do ambiente dos próprios atletas internos. Então a gente viveu um pouco disso, a gente viveu um pouco de tudo ali. A gente chega bem, faz 2 jogos, primeiros jogos, muito bem, cria essa expectativa de entrar no G4. E a expectativa em algum momento, quando a gente não entra nos jogos em casa, principalmente os 2 primeiros jogos que a gente teve em casa, pós o jogo do América, isso impacta muito forte, gera um impacto muito forte de não conseguir, e a partir daí você entra no que a gente chama de espiral. É aquela espiral, que as coisas acabam não dando certo, não dá certo. Você tem as oportunidades primeiro de fazer o gol, não faz, você toma gols às vezes que você não estava tomando antes, e aí gira tudo aquilo. E a gente, como treinador, a gente vai buscando e tentando buscar soluções, fazendo o possível para que aquilo dê certo. Infelizmente não deu, e foi uma decisão também da parte do clube. A gente tem que respeitar isso, porque é um clube que tem hoje uma gestão de SAF, tem pessoas ali também muito competentes trabalhando, e foi uma oportunidade que eu aproveitei ao máximo dentro das possibilidades que se deu e dentro das condições que a gente tinha. Mas como você falou anteriormente, é muito vago você cravar, pô, foi mal. Beleza. É isso. É muito fácil, mas isso eu falo de externamente. Quem tá de fora fala isso, né? E a gente sabe que na carreira nossa treinador a gente vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas. É uma construção de carreira, né? E muitas vezes história... você tem N problemas. O menor... É o que você falou, você já falou. Não, óbvio que tem que corrigir rotas, né, em relação ao trabalho, mas assim, sem N problemas. Aí pra torcida, pra todo mundo, é muito mais fácil. Pra diretoria, manda o cara embora. Mas o problema continua lá. Isso acontece em muitos clubes, né? Os grandes problemas continuam lá. Então, é difícil você taxar, né? Como é que você fazer um grande trabalho num clube que tem diversos problemas, ou que está numa situação ainda de estabilizar, por exemplo, acredito que no Coritiba, estabilizar a SAF, é um processo recente, né? A gente tem muita proximidade com o Carlos Amodeu, que está no Vasco agora, que passou por lá. Ele estava me contando um pouco como é a questão da SAF
é um processo, de fato, né? Pra entender tudo mais. Tudo é novo, né? Tudo é novo, a gente viu isso acontecer. Então, assim, E às aí vezes, a galera cara, quer que o trabalho do técnico dê certo. Não, Que e aí- o time ganhe, apesar de tudo, né? E às vezes, e o Fábio pode até, que é do ramo, e às vezes o detalhe é o controle de passar por esse espiral negativo. Você passa por esse problema e aí vem lá na frente. Porque o trabalho ele é longo ali. Você tem, a missão é botar o Coritiba na primeira divisão, ou o Botafogo na missão, colocar na Libertadores. O trabalho não vai se resolver em 2 jogos, em um jogo, em 9. É o trabalho. Então você passa por esse probleminha, essa turbulência, mantém, e aí vem o resultado. E no Brasil a gente não passa pelo problema. A turbulência vem aí, a troca. É uma cultura também que ainda se tem. A SAF vem com uma ideia disso, de resolver esse problema. É lógico que no início não vai conseguir resolver, porque ainda a passionalidade desses fatores acabam influenciando muitas coisas. Eu recebo uma mensagem, um cara que eu tenho um respeito muito grande, que eu gosto, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Grêmio junto, ainda na base, que foi o Jardine. Aí o Jardine manda mensagem, né, pra mim aí 2 dias depois ali da saída do Curitiba, ele fala, pô, Fábio, eu também tive uma saída traumática também, tive alguns problemas também na minha carreira no início ali, e hoje pra mim, ele é uma referência, porque tá tendo um sucesso aí no México né? maravilhoso, um cara que hoje tá ganhando tudo que pode ganhar. É um cara que tem um trabalho de campo muito bom, eu acompanhei, tive a oportunidade de ver, de estar junto com ele. Tá abrindo mercado No pros Grêmio, técnicos de jovens tá abrindo brasileiros, mercado. né? Então faz parte, essas oscilações fazem parte. Isso não pode rotular se o cara é bom ou não. Acho que isso aí tem que estar muito claro. E não é um processo mecanismo de defesa, é uma realidade. Eu vinha de processo só de ascendência. Pra cima, pum, tomei uma pancada. Beleza, faz parte. Vai acontecer de novo, como a gente não quer que aconteça. Mas ao mesmo tempo vai acontecer coisas boas. Claro. Agora tudo depende do quê? De escolhas, locais, cenários. Eu falo muito de cenário, né? O que é cenário favorável, o que é cenário desfavorável. Claro. E dentro do contexto, pra mim, ali do Curitiba, era um cenário favorável. Pra mim, pela figura do Willi e do Paulo ali naquele momento. E pela que a SAF em si, porque tem uns caras muito bons ali também, que estão organizando a casa, pelos que foi apresentado. Mas, infelizmente, como o futebol, às vezes, tem um pouco da passionalidade, e a gente acabou não dando continuidade. Faz parte. E daqui a pouco você tem umas novas oportunidades em outros lugares, ou ali mesmo, daqui 10 anos, 15 anos, a gente não sabe. ser. Futebol ele é uma roda que ela gira muito, muito rápido. Mas, de novo, né? Fiquei muito feliz, falo do Jardine com muito carinho, porque é um cara que eu tenho uma admiração muito grande e que Passou por esse processo. Passou, e todos vão passar. Todos vão passar. Então faz parte. Mas você acha que o futebol brasileiro é meio que... Eu vejo assim, muitas vezes. Não, a gente precisa de nomes novos, treinadores novos. Aí quando chega a oportunidade de treinador novo, que não tem casca, qualquer primeiro problema, rua, né? Eu vejo como o futebol brasileiro prejudica, de fato, essa renovação de nomes, assim. Porque é isso. Joga num contexto, e normalmente a oportunidade que o cara vai receber não é algo estável, né? É algo sempre turbulento, assim. Você vê essa situação, Fábio, assim, para os treinadores jovens? A gente quer treinador jovem, mas ao mesmo tempo não quer, né? É meio isso, assim. É como você... tem um movimento que é bem interessante. Quando que o treinador jovem assume? Quando tem problema. Só. Normalmente é difícil. Problemas não resolvidos por treinadores. Tem um caso legal, assim, que eu acho muito legal, clubes. que é a situação hoje do América, que o Cauã tá lá. O Cauã também é um cara que eu gosto muito, que a gente já teve a oportunidade também de se enfrentar na base. E o Cauã, ele pega lá o início do processo do América, faz a construção no estadual e tá tendo sequência agora no Brasileiro. E tá tendo uma boa sequência. O clube tá ali em cima, tá sempre brigando ali pela classificação. Mas, ao mesmo tempo, né, o quanto impacta o seu nome não ser forte dentro do mercado. Exemplo, falamos de 8 jogos. Talvez se fosse um nome impactante, ficaria 12. Sim. E nesses 12 jogos, você teria a possibilidade de ter o processo de recuperação e reverter a situação. Então, isso é muito... como eu falei, a passionalidade. A gente não tem como mensurar isso. É lógico que com nomes mais fortes, você tem mais tempo, você tem mais duração, você tem mais durabilidade dentro do processo. E o que a gente aprende nisso, principalmente? Que quando você chega em algum lugar, você tem que impactar muito rápido. Tem que ser muito rápido o impacto. A gente até conseguiu os 2 primeiros jogos. E bem. Só que depois não teve uma sequência que nos ajudou. Então, esse impacto, para quem não tem um nome tão grande dentro do mercado, não tem uma... ou tá nesse processo como o meu, ele tem que ser muito forte. Então, de lição que eu tiro é isso. Essa é uma lição para mim muito clara desse impacto inicial que tem que ser dado. Isso que você fala do impacto é perfeito, porque eu tava exatamente agora pensando em falar para você do outro trabalho que foi no Botafogo, você conseguiu impactar rapidamente, né? E a gente vê em trabalho, tem treinador que consegue chegar numa equipe
que tá precisando dar algum resultado, e a gente fala, o tempo, o cara não vai conseguir, e tem alguns que conseguem. O que você planifica no teu trabalho pra que você acha, ó, isso aqui são situações que eu faço pra ter esse impacto rápido, assim. Tem 3 coisas assim que você faça, isso aqui eu não abro mão pra chegar num grupo e, ter uma aderência rápida, o jogo conseguir sair mais rápido. Primeiro tem que ter clareza quando você chega. Você tem que impactar já na clareza com os jogadores, sendo bem direto também naquilo que se pensa, naquilo que se faz. Você tem que fazer análise do plantel que você tem, se você consegue ou não modificar algumas coisas. Quando você tem um plantel que já vem com uma cultura, já vem com alguma coisa já enrustida, não dá para você modificar logo de cara. Então você tem que impactar em algumas coisas mínimas, mostrando competência, mostrando que você sabe de futebol e mostrando isso dentro do contexto com o jogador. E o jogador já profissional, ele gosta de ter essa clareza, acho que isso é fundamental. E acho que para mim são esses 2 pontos básicos, né? Que é você chegar já impactando dentro do processo a clareza em relação à informação, sabendo o que você tem, o que você pode e o que você não pode fazer. Eu acho que isso é muito claro, né? É lógico que vai ter perfis de liderança, observar lideranças em relação à equipe, que tipo de liderança que você tem. Hoje a gente tem que levar muito em questão o perfil mental dos atletas que você tem dentro do grupo. Cara, isso aí faz uma diferença muito grande hoje para o futebol de alto nível. Porque se você tem muitos atletas com perfil, e às vezes é um perfil um pouco mais melancólico, um pouco mais baixo, é difícil você conseguir energizar esses caras, e isso você tem que pensar também. Interessante. Não tem auxílio pra isso? Você mesmo faz isso? Tem que ter a psicologia, você tem que ter pessoas até dentro da tua comissão, dentro do teu grupo, que possam ajudar nisso. Um dos impactos, normalmente, que se faz também, muitas vezes, é trazer alguns jogadores que gerem isso dentro do processo. Já conhece de outros trabalhos e tal. Impacta, esses 3, 4 jogadores aqui nessas decisões estão querendo para impactar. Porque se você não tiver esse impacto também, dificilmente sai daquela... A que a gente chama daquele... Entra naquela zona, né? Aquela zona ali que fica naquele... Fica ali. Platô, né? Oscila, melhora, piora. Então, é alguns pontos que você tem que avaliar e tem que observar e saber como você consegue mexer isso. Acho que isso é ponto fundamental. Independente de você estar profissional, você está... Não toda vez que você faz trocas, eu fiz algumas trocas nos outros anos de clube, de 20, 23 profissional, eu acho que isso é fundamental. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!